Olá pessoal, tudo bem com todos? Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso de enfermagem, né? Provisoriamente, por enquanto, nessa modalidade, né? À distância e posteriormente, depois, se Deus quiser, presencial. E dando continuidade ao nosso assunto, à nossa aula, onde nós paramos, eu quero que vocês peguem na página 22, tá? Da apostila de vocês, que vamos falar sobre um instrumento administrativo de enfermagem, né? Na verdade, este instrumento administrativo de enfermagem nada mais é do que o mapa cirúrgico, certo? O que é um mapa cirúrgico? O mapa cirúrgico é um informativo, é um boletim informativo mostrando todos os dias quais as cirurgias que serão realizadas naquele dia. Então, por exemplo, hoje é 12 de janeiro. Então nós temos no mapa cirúrgico o nome do paciente, as cirurgias que serão realizadas, né? Nós temos o convênio daquele paciente, o horário da cirurgia, o tipo de anestesia. A gente não viu ainda totalmente as anestesias, mas a gente já começa a falar um pouquinho das anestesias, né? O nome do médico, cirurgião, pode acontecer. Na verdade, o instrumento administrativo de enfermagem, que nós chamamos de mapa cirúrgico, todo hospital tem o seu modelo próprio, né? A gente nunca vai ver um hospital com um modelo igual ao outro. Pode ser parecido, tá? Então amanhã, quando você chegar no hospital, você já sabe o que é um mapa cirúrgico. Ali vai estar mostrando os nomes das pessoas que vão operar naquele dia, no caso, as cirurgias, né? Cesariana, cirurgia plástica, né? Por exemplo, artroplastia, toracotomia, por exemplo, cateterismo agendado, né? A gente tem cateterismo de urgência, de emergência e eletivo. A gente viu que o eletivo é tudo aquilo que é agendado, correto? E aí, pessoal, lá na 22 fala que, mediante os avisos recebidos, a enfermeira deverá fazer escala diária constando horário, nome completo do paciente, número do registro, cirurgia, tipo de anestesia. Não obrigatoriamente a gente pode falar que é a enfermeira que vai fazer o mapa cirúrgico. Geralmente nós temos um pessoal da administração hospitalar que eles são responsáveis diariamente para fazer o mapa cirúrgico, né? Como eu falei, gente, preste atenção, só não vai entrar no mapa cirúrgico as cirurgias de emergência, provavelmente as de urgência, né? Quando é emergência, vai direto para o bloco cirúrgico, né? Não tem como entrar no mapa. As que entrarão no mapa cirúrgico são as cirurgias que eu chamo de eletivas, são as cirurgias agendadas. Quais são os locais que são colocados no mapa cirúrgico? No banco de sangue, na CME, no centro cirúrgico, né, no CTI, na recepção. Lembrando que esse mapa cirúrgico ele não pode estar aos olhos de outras pessoas a que não sejam da enfermagem. O maqueiro tem que ter esse mapa cirúrgico, porque expor o nome da pessoa, expor a cirurgia que a pessoa vai fazer, né, o horário daquela cirurgia, o tipo de cirurgia, o anestesista, a anestesia que vai usar no paciente. Então, esse mapa cirúrgico, ele não pode, em hipótese alguma, sair da mão dos olhares e dos setores da enfermagem, como também do maqueiro, como também da recepção do hospital, mas o hospital, essa recepção não ter a quem está ali para ser atendido,
ter contato com esse mapa cirúrgico, correto? Então, o mapa ou escala diária deve ser produzidos cópias para fixar em alguns pontos chaves, né? Como eu já falei, banco de sangue, a UTI, o pronto-socorro, a CME, o centro cirúrgico, lógico, obviamente, que eu tenho que saber quais são as cirurgias eletivas, as agendadas para hoje, para amanhã. Então, todo dia é rodado, todo dia é emitido um mapa cirúrgico para aquele setor onde é interessado, né? Então, os colaboradores da enfermagem, os colaboradores do transporte, os maqueiros, o pessoal da recepção do hospital, todos sabem nitidamente quais as cirurgias serão feitas naquele dia, correto? O transporte do paciente na unidade ou clínica cirúrgica para o centro cirúrgico fica sob a responsabilidade de uma equipe de funcionários do próprio centro cirúrgico. Olha só, gente, o transporte do paciente da unidade ou clínica cirúrgica para o centro cirúrgico fica sob responsabilidade de uma equipe de funcionários do próprio centro cirúrgico. Então, o próprio profissional, claro, que trabalha no bloco cirúrgico, o próprio profissional que trabalha no centro cirúrgico, ele que é o responsável de estar encaminhando esse paciente, a gente já falou sobre isso, para a RPA, para a recuperação pós-anestésica, né? Não tem outro profissional de outro setor que vai entrar dentro do centro cirúrgico, que vai tirar esse paciente da mesa cirúrgica, colocar esse paciente na maca e encaminhá-lo para a RPA. Não existe, né? Para começar a conversa, a gente vai ter contaminação. Nós vamos ter infecção cruzada. Então, esse paciente, obviamente, ele vai ser transferido para a RPA sobre os cuidados da equipe do próprio bloco cirúrgico. Deve ser feito por meio de maca provida de colchão, confortável, em boas condições de limpeza e conservação. Durante esse procedimento, devemos observar alguns cuidados. Preparar a maca com roupa limpa, como se prepara de um operado. Verificar na escala o nome do paciente. Esse contexto já é para levar o paciente para o centro cirúrgico. Neste caso, não é quem está dentro do bloco cirúrgico é que vai lá na enfermaria, é que vai lá no quarto buscar o paciente. Não, isso não existe. Quem busca o paciente, quem leva esse paciente para o bloco cirúrgico é o maqueiro, é a enfermeira, é o técnico, é o auxiliar, é o estagiário. Pessoal que trabalha no bloco cirúrgico não sai do bloco cirúrgico para buscar ninguém. Ninguém. Então, gente, continuando a falar sobre essa questão do mapa cirúrgico, que é muito importante, né? É um instrumento administrativo de enfermagem que faça levar aos conhecimentos dos profissionais de enfermagem interessados neste instrumento, né? Nem todos os setores vão ficar esse instrumento, né? Maternidade, berçário, enfim, tem uma pediatria, então tem local que não vai estar necessário colocar este instrumento administrativo de enfermagem, não tem necessidade nenhuma, mesmo porque não tem realidade para isso. E, como eu falei, quem leva os pacientes para o bloco cirúrgico são os maqueiros, né? A gente sabe que existe hospital que não tem maqueiro, que não existe maqueiro, que é o profissional enfermeiro, profissional técnico, profissional auxiliar, né? O estagiário de enfermagem, e esses que levam o paciente para o centro cirúrgico. E aí a gente, né, como a gente já viu essa parte de pré-operatório imediato, verificar os adornos, os adereços, né, assim nós chamamos, né, brincos, anéis, pulseira, relógio, prótese dentária, se o paciente está portando aí as roupas íntimas, tem que tirar, né, tem que ir despida, né, com a touca já na cabeça, protegendo a cabeça, e também com o roupão aberto atrás. Este é o pré-operatório imediato, né? Coloca-se um lençol sobre o paciente e aí o paciente já está ciente da cirurgia, porque ele foi para o hospital para fazer a cirurgia,
né? Então é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia agendada e com isso ele vai fazer o seu procedimento invasivo. E como está falando, chegando na clínica, verificar com a enfermeira se o paciente já recebeu os cuidados do período pré-operatório imediato, se o prontuário está completo, incluindo radiografia, verificar também se já foi administrada medicação pré-anestésica, se já foi checada na prescrição. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, principalmente quem for levar paciente para o bloco cirúrgico, pode ter 2 Laura, 2 Maria, 2 Beatriz, 2 João, 2 Sebastião, e eles não sabem o que está se sucedendo, não sabem o que está acontecendo, acaba descendo com você. Né? Então verificar a pasta do paciente, verificar o termo de consentimento assinado pelo paciente, que ele foi, né, que ele concordou com a cirurgia, o risco cirúrgico, os exames complementares desse paciente, né, a pasta completa dele tem que descer para o centro cirúrgico com as prescrições, com as medicações, com a evolução de enfermagem, porque essa evolução ela vai continuar lá no centro cirúrgico, né? A circulante de sala, que é a técnica em enfermagem, ela vai dar continuidade na evolução do seu paciente dentro do centro cirúrgico. Então essa pasta, ela é obrigatoriamente falando, tem que descer junto com o paciente, né? Porque ali podemos dizer que está a vida dele, então é obrigatório. Verificar a presença de adornos, né, esmaltes, anéis, brincos, né, pulseiras, relógio. Então nada disso pode entrar no bloco cirúrgico, né? Entregar o paciente aos cuidados da enfermeira e da unidade, né? Então é sempre importante, né, falar para ele, falar para ela que está indo para o centro cirúrgico, se identificar com seu nome, né, que o médico já está aguardando, o circulante de sala, né, dar um bom dia, dar uma boa tarde, receber cordialmente esse paciente, né, se identificando pelo nome, né, o paciente já está assustado, às vezes o paciente ele não recebeu a medicação pré-anestésica, isso pode acontecer, né, a medicação pré-anestésica ela não substitui a anestesia, medicação pré-anestésica é para tranquilizar, para relaxar, para dar um momento de segurança para o paciente, até para que essa anestesia ela faça mais sucesso, bem mais rápido do que a gente imagina, né? O paciente deve ser recebido na unidade do centro cirúrgico pela enfermeira ou por um funcionário bem orientado, né? Se não for a enfermeira, vai ser o funcionário, como eu falei, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é fulano, eu sou enfermeiro, eu sou técnico, né? Nós vamos encaminhá-lo para a sala de cirurgia, nós vamos encaminhá-lo para a antessala, se assim tiver no centro cirúrgico, mas sempre se apresentando, mostrando tranquilidade, né? Se o paciente, a gente percebe que ele está ansioso, que ele está com medo da cirurgia, a gente conversa sempre com ele, dialoga com ele, né? Se ele temer algo de errado durante a cirurgia, a gente vai falar que vai dar tudo certo, que a cirurgia é algo simples, quando a gente tem conhecimento daquilo que a gente pode estar falando, né? Para que tudo dê certo para esse paciente. Receber cordialmente, né, já falamos, verificar as anotações referentes ao pré-operatório, né, as medicações que ele usa, se ele é alérgico a alguma medicação, se os documentos estão todos presentes ali, o risco cirúrgico, o eletrocardiograma, o raio-x, né, os exames complementares desse paciente e assim por diante. Deve ser feito o controle diário das cirurgias realizadas, né, a gente sabe que todo setor, assim como pediatria, maternidade, clínica médica, clínica cirúrgica, ala masculina, ala feminina, a gente sabe que tem o livro, né, de ocorrências, né, porque mesmo a gente usando a informática, mesmo a gente usando a informatização, mesmo a gente usando a robótica, a gente precisa do livro, né, de ocorrências, porque pode faltar
alguma energia, talvez não, porque temos geradores, mas pode danificar o aparelho, pode queimar o CPU. Então a gente tem que ter uma outra saída para dar continuidade na evolução desse paciente, né, que eu preciso fazer o que eu chamo de quê? De anotação de enfermagem, né? O termo técnico que a gente usa é anotação de enfermagem, ok? Deve ser conferidas, né, as peças antes de caminhá-lo ao setor de patologia, né? Geralmente ele fez uma endoscopia, ele fez uma broncoscopia, ele fez uma artroscopia, né? Não é só cirurgias que o paciente faz dentro do centro cirúrgico. A gente sabe que o centro cirúrgico também pode ser feito exames invasivos, como exames que são feitos a retiradas de um tecido, de um fragmento desse paciente, que eu chamo de biópsia. Então, a enfermagem, né, junto com ali o profissional instrumentador, identificar o rótulo com o nome completo do paciente, né, a peça que está sendo levada, o fragmento, o tecido, né, se é do estômago, se é do pâncreas, se é do rim, se é, né, do fígado, se é do pulmão, por exemplo, fazendo uma broncoscopia, mas enfim, fazer com que este paciente saiba que ele está em boas mãos. Saber com que este paciente saiba que ele está em segurança e que nada de errado vai acontecer com ele. Geralmente deve ser verificado o estado de conservação dos aparelhos. Isso é um cuidado de enfermagem universal. A gente não precisa ficar batendo isso na mesma tecla. Verificar se os aparelhos estão normofuncionantes, se os aparelhos estão todos ligados corretamente no 110, no 220. Verificar se não precisa trocar a pilha de nenhum tipo de aparelho, porque numa emergência, às vezes eu esqueci de colocar a pilha, eu esqueci de trocar a pilha, né? Então, para a gente ter mais conhecimento dessas questões e também não deixar de testar todos os aparelhos antes de começar a cirurgia, propriamente falando, pelo menos 30 minutos a 1 hora antes. Eu não vou testar os aparelhos na hora da cirurgia. Eu não vou testar o foco na hora da cirurgia. Eu não vou testar o bisturi elétrico na hora da cirurgia. Eu não vou ver se a placa dispersiva está funcionando na hora da cirurgia. Então isso é um cuidado da enfermagem? Sim. Então isso é uma condição nossa, é uma responsabilidade. Pessoal, só lembrando a todos, tá? Para não esquecer dos nossos compromissos assumidos, que a nossa avaliação, a nossa primeira avaliação de cirúrgica 1, ela vai ser no dia 21 de janeiro, tá? Eu estarei postando essa prova para vocês no dia 21 de janeiro, para vocês fazerem ela, tá? No valor de 10 pontos. E aí, falando ainda sobre essa questão, né, do preparo do paciente, observar as condições deles, como eu falei, diariamente deve ser verificado o estado de conservação dos aparelhos, a gente não deixar para a última hora. É uma questão de responsabilidade e compromisso com a coisa assumida. A gente nunca vai deixar de testar um aparelho, seja no pronto-socorro que você estiver trabalhando, um desfibrilador, um ambu. Eu vou verificar na hora da emergência se está funcionando. Eu vou verificar na hora que o paciente chega para mim na emergência, que eu vou verificar se a bala de oxigênio está funcionando, se a bala de oxigênio tem oxigênio ou não tem, né? Isso aí é inaceitável, a gente sabe que isso não pode acontecer. Isso são condições que a gente tem que fazer antes de até assumir o próprio plantão. Passando para o próximo assunto então importante da nossa matéria de cirúrgica 1, é o preparo do paciente para a cirurgia, que é o preparo da pele, né? Às vezes, se é um paciente de emergência, esse paciente, a gente esquece essa parte de mapa cirúrgico que eu falei para vocês agora. O que é o mapa cirúrgico, qual o objetivo dele, quem que faz ele, né? Quais os setores que podem estar fixado no mapa cirúrgico. O preparo da pele, a limpeza da pele, a tricotomia daquela pele, o banho que o paciente vai tomar para o centro cirúrgico, tudo é feito horas antes da cirurgia. Se caso for uma cirurgia de emergência
que é o caso de o paciente não poder esperar para fazer o preparo da pele, este paciente ele vai literalmente direto para o bloco cirúrgico. Aí, este preparo desta pele vai ser, né, no caso, realizada dentro do bloco cirúrgico. Né? Então, o objetivo, a finalidade, né, as condições, né, que a gente sabe que existe, é para quê? Para limpar e reduzir o número de organismos na pele do paciente. Então, fazendo uma higiene completa, fazendo uma higiene correta, retirando os pelos, principalmente naquela área que o paciente vai fazer a cirurgia, né? Igual fala, o banho elimina a maioria dos micro-organismos da pele quando a ela se acrescenta o uso de soluções como cloroxidina, polvidina desgermante, né? Então eu vou chegar no quarto do paciente com produto germicida, com produto bactericida, com produto virecida e vou entregar para ele no copinho para ele tomar um banho. Mesmo que o meu paciente relate que já tomou banho em casa e ele precisa, ele fala que não precisa tomar outro banho, eu vou argumentar com ele que ele precisa tomar outro banho e que é normas da casa ele tomar um banho com aquela solução que eu vou dar para ele. Né? Agora, caso ele não aceite, aí a gente chama o enfermeiro do setor, conversa com esse paciente, explica os objetivos, que é normas da casa e assim por diante. Deve-se recomendar aos pacientes o uso dessas soluções também por alguns dias antes de intervenção cirúrgica. Não obrigatoriamente, né? O paciente tomar banho de cloroxidina em casa, né? Vai ficar em casa tomando banho de cloroxidina? Isso aí não é regra, isso daí não interfere em nada. O importante é ele tomar o banho de cloroxidina horas antes da cirurgia. Cloroxidina, como eu já falei, é uma solução germicida. É um líquido que lembra um shampoo que a gente coloca pro paciente no copinho descartável e leva para ele tomar banho lá no banheiro do quarto, da enfermaria, aonde ele estiver, para ele já começar a se preparar, a se higienizar a pele para fazer a cirurgia. A eliminação dos pelos deve ser efetuada no intervalo mínimo entre sua remoção e a realização da cirurgia. Nós chamamos isso de quê? De tricotomia. Né? A gente já aprendeu isso no estágio, que a tricotomia é a retirada dos pelos pubianos. E na verdade, essa cirurgia, como ela é eletiva, a retirada dos pelos pubianos, ela tem que ser feita horas antes. Se o paciente for operar daqui 2 dias, eu não faço a tricotomia hoje, por exemplo. Né? O braço, se tiver pelo, a face, se tiver pelo, né, o braço, o antebraço, o húmero, né, o rádio, a una. Então, a tricotomia, o preparo da pele desse paciente, pessoal, sempre, tá? Não esqueçam, tem que ser feitas horas antes da cirurgia. O paciente pode fazer em casa? Pode. Pode usar creme depilatório, pode usar gilete, pode usar cera. Só que a gente orienta o médico, explica, fala que de preferência é tomar cuidado para não cortar, para não ferir o tecido, a pele em si, para evitar o que eu chamo de quê? De porta de entrada. Né? Então esse paciente, a gente vai fazer o processo de tricotomia no hospital, com cuidado, com zelo, com responsabilidade. Podemos cortar o paciente? Podemos, ele pode mexer na hora que eu cortar ele. Se for um idoso, por exemplo, se for uma pessoa inquieta, se for uma pessoa hiperativa, se for uma pessoa que tiver algum problema neurológico, a gente pode ter esse acidente dentro do hospital de cortar o paciente, que não é algo comum, porque a gente sabe que não podemos cortar ele. Quando eu faço a tricotomia e corto esse paciente, eu estou colaborando para abrir porta de entrada de infecção dentro desse paciente. Então, isso vai depender muito da condição dele também, certo? E aí, gente, lá na página 24, falando do passo a passo, né? Como ensaboar o paciente, todos os cuidados de enfermagem, eu sempre falo isso para vocês, não esqueçam, todos os cuidados de enfermagem. Primeiro deles é explicar o procedimento para o paciente.
Nós nunca vamos realizar um acesso venoso no paciente, nunca vamos realizar um curativo no paciente, uma nebulização, trocar o paciente, dar banho sem explicar para ele o procedimento. Isso é falta de ética, isso é falta de respeito, né? Eu não queria que acontecesse isso comigo, eu não queria que acontecesse isso com alguém da minha família. Então, todo procedimento de enfermagem que acontece com o paciente, primeiro cuidado de todos é explicar o procedimento para ele. Ele tem este direito e eu tenho esta obrigação, né? Então, tricotomia. Sou João, meu nome é João Paulo, eu sou enfermeiro, eu preciso tirar os pelos do braço do senhor, eu vou reunir todo o material aqui agora, não vai doer, eu vou raspar os pelos do senhor, eu peço ao senhor que não mexa com o braço, para que eu não corte o braço do senhor, eu vou ensaboar, vou puxar com a lâmina, né, de prestobarba, numa posição única, relatar todo o procedimento que você fez com este paciente, reunir todo o material que for do grupo E, eu vou colocar no pérfuro cortante, né? Tudo aquilo que for descartável vai ser descartável, para que não haja nenhum tipo de acidente, nem comigo, nem com meu colega e nem com o próprio paciente, ok? E quando a gente fala de pele glabra, né? A literatura ela é muito clara pra gente quando a gente fala de pele glabra. A pele glabra nada mais é, gente, do que uma pele sensível, uma pele fina, é uma pele gasta. A gente chama pele do idoso, né? Para eu fazer a tricotomia no idoso, eu tenho que tomar cuidado na hora de raspar o pelo do idoso. Porque se eu raspo não esticando aquela pele, eu posso levantar a pele do idoso. Eu posso machucar esse idoso, eu posso trazer trauma para esse idoso e explicar para ele também, para ele não mexer, para ele ficar quietinho, para que eu possa fazer a tricotomia, né, da forma correta. Então, pessoal, pele glabra, né, é uma pele sensível, é uma pele mais desidratada, né? Podemos dizer que é a pele do idoso, né? Neste caso, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente for fazer a tricotomia do idoso. Explicar o procedimento, como eu falei, a gente não pode deixar de explicar o procedimento para o paciente, aquilo que vai ser resolvido com ele, de que forma que vai ser resolvido, para que não haja nenhum problema com ele, correto? A gente tem que prestar atenção no transporte desse paciente, como eu já falei para vocês, né? Tem que ter maior conforto e segurança para o paciente diante desse transporte, porque na hora que a gente leva esse paciente para o bloco cirúrgico, a gente não deve parar nos corredores, a gente não deve parar, né, nas dependências do hospital para ficar conversando com colegas a respeito de assuntos que não são talvez pertinentes e que o paciente ele não quer ser exposto desta forma, onde todo mundo passa tá vendo ele, né? Muitos escolhem cirurgias eletivas ao sábado. Por que escolhem cirurgias eletivas ao sábado? Tem menos movimento no hospital. Não quer que as pessoas saibam o que ele vai fazer, ou que ela vai fazer uma cirurgia. É uma cirurgia eletiva que vai estar no mapa cirúrgico. Então, assim, muitos não sabem que existe esse mapa cirúrgico e que várias outras pessoas de dentro do hospital estão sabendo que aquele nome vai estar ali e vai fazer uma cirurgia. Mesmo eu não conhecendo, Sebastião José da Silva vai fazer uma herniorrafia às 9 horas da manhã com o Dr. José da Silva Cardoso, anestesia raquidiana ou peridural, né, herniorrafia inguinal. Então, assim, mesmo eu não sabendo que existem pessoas que estão sabendo que eu irei fazer, não é de uma forma coerente você ficar expondo a identidade do paciente, né, de uma forma geral, sair comentando e assim por diante. Ele não quer, a gente tem que respeitar.
Acompanhar as assistentes de sala de cirurgia até a cabeceira, né? Auxiliar a transferência do paciente do leito para a maca, a menos que a maca vá até ao andar, né? Então, assim, isso é uma opção, né? Lógico que 99,9% dos pacientes que são operados, eles são encaminhados com a maca, né, própria, fora do centro cirúrgico, para que na hora chegando na porta do bloco, da unidade de cirurgia, este paciente ele é recebido pela equipe de cirurgia, correto? Reconheça a importância de coordenar um trabalho de grupo para assegurar a chegada do paciente da sala de cirurgia na hora apropriada. Nós temos que trabalhar redondamente, nós temos que trabalhar em comunhão, né? Por isso que existe a escala, por isso que existe a atuação de cada profissional de enfermagem, de cada circulante de sala dentro do setor. Qual que é a função que eu vou realizar esse mês na minha escala? Eu irei ficar na RPA? Eu irei ficar na RPP, que é a mesma coisa? Eu irei circular durante a cirurgia? Eu vou trabalhar na CME, eu vou trabalhar na central de abastecimento? Então, para trabalhar em sincronia, para trabalhar em organização, para que não haja nada de errado com este paciente. Chego lá no centro cirúrgico, a colega que é da RPA está dentro da sala de cirurgia. O que você está fazendo aqui? Se é um lugar dela, claro que ela pode ir lá falar alguma coisa quando não tiver ninguém na RPA, ninguém está falando que não possa. Mas eu tenho que entender que, principalmente, se tiver pacientes na RPA, eu sair da RPA e ir para a sala de cirurgia, está errado. Então, para que tudo dê certo com o meu paciente, eu tenho que fazer da melhor forma possível, tá? Isso é importantíssimo. E aí, gente, posicionamento do paciente na mesa operatória, que é na página 25 da nossa literatura, na página 25 do nosso livro, né, da nossa apostila, que fala das posições que este paciente vai ficar durante a cirurgia. Por quê? Nós sabemos que cada cirurgia é uma posição que o paciente vai ficar. Cada cirurgia é uma posição. Por isso que eu falo, para trabalhar no bloco cirúrgico tem que ter perfil. Para trabalhar no bloco cirúrgico tem que ter perfil. Porque eu vou ver pessoas de perna aberta, eu vou ver pessoas de barriga para baixo, que é decúbito ventral, eu vou ver pessoas de barriga para cima, que é decúbito dorsal, eu vou ver pessoas em posições litotômicas, que é posição ginecológica, do preventivo, do Papa Nicolau, do parto normal, eu vou ver pessoas de posições lateralizadas, Siemens. Então, gente, trabalhar no centro cirúrgico, o que eu ver dentro do centro cirúrgico, o que eu presenciar dentro do centro cirúrgico, tem que guardar para mim. Ou se for alguma coisa que coloque em risco a integridade do meu paciente, eu vou falar com alguém da enfermagem ou alguém responsável da enfermagem. Mas expor isso num banco de ônibus, num ponto da praça, num corredor de qualquer local que seja, isso está erroneamente, definitivamente não concordável com os princípios doutrinários da nossa profissão. Isso não pode. Então, a escolha dos anestésicos, observações e seus efeitos. Antes, a gente sabe que toda cirurgia tem as suas anestesias, o paciente ele passa por uma consulta com o anestesista, principalmente quando é cirurgia eletiva. Ali ele vai saber qual a cirurgia que vai usar, que tipo de cirurgia que vai usar, se ele foi alérgico, se ele é alérgico, se ele já operou alguma vez, se ele tem condições de fazer a cirurgia geral, se ele tem condições de fazer uma anestesia geral, uma anestesia local, Igual fala, a existência da doença, da patologia dolorosa, como uma fratura, pode necessitar de anestesias prévias. Medicação pré-anestésica.
A medicação pré-anestésica é uma medicação que é dada no paciente antes da cirurgia e antes da anestesia. Ninguém, né, vai anestesiar o paciente à toa. Então essa anestesia ela é usada, né, minutos antes da cirurgia, principalmente quando a gente trata isso como uma fratura, como uma quebra de um osso. Claro que vai doer e muito. Então faz ali uma medicação pré-anestésica com medicamentos analgésicos, com opioides, para que esse paciente consiga ter melhor tranquilidade, diminuição do quadro álgico, do quadro da dor desse paciente. Então, gente, nós vamos parar por aqui, tá? Na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade, né, ao posicionamento do paciente na mesa operatória, de que forma que ele fica na mesa operatória, a posição que ele vai ficar na mesa operatória, porque isso também é questão de prova, né? Além de ser questão para vocês estudarem para a prova. Dúvidas que vocês tiverem esse tempo todo que a gente ficou de férias, todo mundo descansou, todo mundo, né, deu para dar uma relaxada, vocês entrem em contato comigo para que a gente possa tirar todas as dúvidas, ok? Um forte abraço e até nosso próximo encontro.